E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, Loteca 1201. Temos aí 5 jogos da Série B, 8 jogos da Série C, 1 jogo da Série D. Do jogo 2 ao jogo 9 são jogos de sábado, jogo 1 e do 10 ao 14, domingo. Bora lá, sem enrolação, jogo 1, 15ª rodada da Série B, Botafogo e Novo Horizontino, Botafogo de São Paulo e Novo Horizontino. O Botafogo hoje é o 16º colocado, 4 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, jogando em Ribeirão Preto, 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Vem de 2 vitórias seguidas, hein? O Botafogo em 2025 tem 6 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, jogando em casa, 4 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Novo Horizontino é o 3º colocado, 7 vitórias, 5 empates, só 2 derrotas. Como visitante, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Em 2025 todo, o Novo Horizontino tem 13 vitórias, 10 empates, 7 derrotas. Como visitante, 7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. São 14 jogos entre eles, 6 vitórias do Botafogo de São Paulo, 2 empates, 6 vitórias do Novo Horizontino. Em Ribeirão Preto, esses 14 jogos foram 4 vitórias do Botafogo e 3 vitórias do Novo Horizontino, nenhum empate. Os últimos 3 jogos entre eles, 3 vitórias do Novo Horizontino. O último foi Botafogo 1, Novo Horizontino 2. Pessoal, veja aqui essa loteca aqui, 1201, praticamente aqui, se não tiver nada errado, vai dar bastante coluna 1, algumas coluna do meio e pouquíssimas coluna 2. Esse aqui pode ser um jogo, eu vou de coluna 2. Talvez aqui o Botafogo até apareça aí nas enquetes aí como pouco favorito, mas eu vou de Novo Horizontino. Jogo 2, Remo e Cuiabá, 15ª rodada da Série B. O Remo hoje é o 5º colocado, 6 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Jogando em Belém, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 2025 todos são 15 vitórias, 8 empates, 6 derrotas. Como mandante, 9 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. O Cuiabá logo atrás é o 7º colocado, 6 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, fora de casa, 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Esse ano todos são 14 vitórias, 8 empates, 6 derrotas. Fora de casa, 6 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. São 6 jogos entre eles, 2 vitórias do Remo, 3 empates e 1 vitória só do Cuiabá. Jogando em Belém foram 3 jogos. 2 vitórias do Remo e 1 empate. O Cuiabá ainda não ganhou do Remo lá em Belém. O último jogo em Belém foi Belém 1, Cuiabá 1. Eu vejo aqui o Remo bem favorito, tá? Só que o Cuiabá é um time forte. Eu vou de empate nesse jogo aqui. Jogo 3, Ituano e Retrô. 11ª rodada da Série C. O Ituano é o 12º colocado, tem 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Jogando em Itu, só 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Esse ano todo o Ituano tem 10 vitórias, 11 empates, 8 derrotas. Jogando em Itu, 8 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. É muito forte em casa o Ituano. O Retrô é o 19º colocado, 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Jogando fora como visitante, 1 empate, 4 derrotas, ainda não venceu. Em 2025 todo jogando fora, foram 4 vitórias, 5 empates, 9 derrotas. Será o primeiro jogo entre Ituano e Retrô. O Ituano aqui no histórico é favorito, tá? Eu vejo nas enquetes como favorito e eu vou seco no Ituano aqui no jogo 3. Jogo 4, Náutico e Floresta, 11ª rodada da Série C. O Náutico é o 6º colocado, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Em Recife, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Em 2025 todo o Náutico tem 13 vitórias, 7 empates, 10 derrotas. Como mandante, 8 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Muito bem o Náutico em casa esse ano. O Floresta é o 9º colocado, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Jogando fora, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Em 2025 como visitante, não vai bem. 1 vitória só, 4 empates, 3 derrotas. Náutico e Floresta fizeram 2 jogos entre eles, 1 vitória para cada um.
E quem venceu foi o visitante nos dois jogos. Quando foi o Náutico visitante, o Floresta venceu. Quando o Floresta foi o visitante, o Náutico venceu. O último foi Náutico 0, Floresta 1. Só que eu vejo aqui hoje o Náutico bem melhor em casa, né? Tem 8 vitórias, 5 empates, 2 derrotas durante o ano todo. E o Floresta fora de casa como visitante não vai bem. 1 vitória, 4 empates, 3 derrotas. Acho que na pior casa aqui vem um empate. E eu vou de Náutico seco no jogo 4. Jogo 5, Ferroviário do Ceará e Souza. 11ª rodada da Série D, grupo A3. O Ferroviário é o quarto colocado, 4 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Jogando em Fortaleza, não perdeu ainda, está muito bem, 4 vitórias, 1 empate. O Souza é o sexto colocado, 3 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. Jogando fora fez 5 jogos e perdeu os 5. Na quarta rodada foi Souza 4, Ferroviário 0. Na Copa do Nordeste esse ano também jogaram, foi Ferroviário 2, Souza 0. Apesar da vitória do Souza em casa em cima do Ferroviário, o Ferroviário em casa está muito melhor que o Souza como visitante. Mas não dá para apostar nesse jogo aqui, é o meu primeiro duplo no jogo 5. Jogo 6, Avaí e Paysandu, 15ª rodada da Série B. O Avaí hoje é o quarto colocado, 6 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Em Floripa, tá muito bem, 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota. O Avaí esse ano, em 2025, como mandante, tem 8 vitórias, 4 empates, só 3 derrotas. O Paysandu é o 19º colocado, o penúltimo, 3 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, jogando fora de Belém. Tirando o jogo contra o Remo, né? 1 vitória, 2 empates, 4 derrotas. Esse ano todo como visitante, 4 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Fizeram entre eles aqui 14 jogos, 6 vitórias do Avaí, 4 empates, 4 vitórias do Paysandu. Em Floripa foram 7 jogos, 5 vitórias do Avaí, 1 empate e 1 vitória do Paysandu. O último jogo em Floripa foi Paysandu 1. Desculpa, o último jogo em Floripa foi Avaí 1, Paysandu 0. O Avaí como mandante está muito bem e o Paysandu é um péssimo visitante. Então nesse caso aqui, meu amigo, eu vou de Avaí no jogo 6. Jogo 7, Confiança e ABC, 11ª rodada da Série C. O Confiança é o 18º colocado, 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Em Aracaju, 2 vitórias, 2 derrotas, não empatou ainda. Em 2025, como mandante, o Confiança tem 10 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. O ABC é um pouquinho melhor, é o 16º, 1 vitória só, 7 empates, 2 derrotas. Fora de Natal, 1 vitória e 4 empates, ainda não perdeu fora na Série C. Em 2025, como visitante, 4 vitórias, 6 empates e 1 derrota, também muito bem fora de casa. Os últimos 6 jogos entre eles, 3 vitórias do Confiança, 3 empates. Em Aracaju, 2 vitórias do Confiança e 1 empate. O último jogo ficou no 0-0. Confiança bem forte, né? Mas o Avaí ainda não perdeu em casa. Talvez possa continuar não perdendo. Confiança é favorito, mas eu vou fazer um empate aqui nesse jogo. Jogo 8, CSA e Caxias, 11ª rodada da Série C. CSA é o 5º colocado, 4 vitórias, 4 empates, só 2 derrotas. Em Maceió, não perdeu, são 3 vitórias e 2 empates. Em 2025, o CSA como mandante, 13 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. O Caxias é o líder da Série C, 7 vitórias, 3 empates, não perdeu. Fora de casa, 2 vitórias, 3 derrotas. O Caxias é o líder, 7 vitórias, 3 derrotas, não empatou. Fora de casa foram 2 vitórias, 3 derrotas. Em 2025, como visitante, 4 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Fizeram 2 jogos entre eles. Os 2 jogos foi em Maceió. O primeiro jogo foi CSA 2, Caxias 1. E o segundo foi 2-2. Nós temos aqui o CSA que não perde em casa e o Caxias que não empata fora. Joguinho bem difícil também. Acho talvez aqui que o CSA favorito pelo mando de campo.
Caxias favorito por ser líder do campeonato, mas eu vou fazer um empate no jogo 8. Jogo 9, Amazonas e Atlético Paranaense, 15ª rodada da Série B. O Amazonas hoje é o 18º colocado, 3 vitórias, 5 empates, 6 derrotas em Manaus. 3 vitórias, 3 empates e só uma derrota. O Atlético Paranaense é o 9º colocado, 6 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, jogando fora de Curitiba. 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Em 2025 todo, como visitante, o Atlético Paranaense tem 6 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Será o primeiro jogo entre eles, porque antes o Amazonas estava na Série C, foi para B, e o Atlético Paranaense estava um bom tempo na A, caiu para B. É um joguinho difícil também, o Amazonas em casa é forte, e eu vou fazer aqui, eu vou de Atlético Paranaense, tá? Jogo 10, Ferroviária de São Paulo, Ribeirão Preto e Vila Nova. 15ª rodada da Série B, a Ferroviária é a 13ª colocada. 4 vitórias, 6 empates, 4 derrotas em Araraquara. 3 vitórias, 3 empates, não perdeu ainda em casa. Em 2025 todo como mandante, a Ferroviária tem 7 vitórias, 6 empates, só 2 derrotas. O Vila Nova é o 11º colocado, 6 vitórias, 1 empate, 7 derrotas, fora de Goiânia. 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas. Em 2025, como visitante, o Vila Nova tem 6 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. De novo, será o primeiro jogo entre eles. Esse joguinho aqui é bem difícil, tá? Talvez o empate ali seja o palpite preferencial da maioria das pessoas. Talvez o Vila Nova possa ganhar esse jogo aqui. Bem difícil, seria um jogo ideal para triplo, mas eu vou de Ferroviária. Jogo 11, Anápolis e Itabaiana, 11ª rodada da Série C. O Anápolis hoje é o 20º colocado da Série C. 7 empates, 3 derrotas, ainda não venceu ninguém. Como mandante foram 4 empates e 1 derrota. Em 2025 todo, o Anápolis tem 6 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. O Itabaiana é o 14º colocado, 3 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, fora de Sergipe. 5 jogos e 5 derrotas. Primeiro jogo entre eles. O Anápolis vem muito mal, tá? E a chance de ganhar o seu primeiro joguinho aqui, eu vou de Anápolis no jogo 11. Jogo 12, Londrina e Guarani, 11ª rodada da Série C. O Londrina é o 4º colocado, 5 vitórias, 4 empates, 1 derrota em Londrina. 2 vitórias, 3 empates, não perdeu ainda em casa. Em 2025, o Londrina mandante tem 6 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. O Guarani é o 10º colocado, 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, fora de Campinas. 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas. Em 2025, como visitante, o Guarani tem só 1 vitória, 3 empates, são 6 derrotas. Os últimos 8 jogos entre eles, em Londrina, 3 vitórias para cada um e 2 empates. O último jogo em Londrina, 0-0, joguinho difícil, mas eu acho que o Londrina está muito bem, tá? Eu vi o último jogo do Londrina e eu vou de Londrina no jogo 12. Jogo 13, Ipiranga e Maringá, 11ª rodada da Série C. O Ipiranga hoje é o 3º colocado, 6 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Em Erechim, 4 vitórias e 1 derrota. Em 2025, como mandante, 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Maringá é o 11º colocado, 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Fora de casa, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. O Maringá, como visitante em 2025, tem 5 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Primeiro jogo entre eles. No sul está muito frio, tá? Lá em Erechim, acho que deve estar um frio terrível. Talvez possa acabar complicando o jogo para os dois times. Se tiver, eu acho que o ideal seria o empate aqui. Mas se tiver alguém que para vencer aqui, pode ser o Ipiranga. Eu vou de Ipiranga no jogo 13. Com medo de um empatezinho aqui nesse jogo. Jogo 14, Brusque e Figueirense, 11ª rodada da Série C. O Brusque é o 8º colocado, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Em casa, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 2025, como mandante, o Brusque tem 6 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Figueirense é o 15º colocado, 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas.
Fora são 2 empates, 3 derrotas, ainda não venceu. Em 2025, como visitante, o Figueirense tem só 1 vitória, 5 empates, 4 derrotas. Os últimos 7 jogos entre eles em Brusque, 2 vitórias para cada e 3 empates. O último jogo foi Brusque 0, Figueirense 0. Eu vou de empate também no jogo 14. Pessoal, tá aí o meu joguinho de R$3, tá bom? Mas vocês sabem que eu não aposto R$3, eu vou um pouquinho mais longe, mas quem quiser faça esse joguinho aqui, é um jogo bom, tá? Eu acho que vai pontuar bastante, acredito aqui que no mínimo uns 9, 10 pontos, já que a coluna 1 e a coluna do meio tá forte. Mas eu vou mostrar um outro duplo meu aqui que eu vou fazer. Tá aí meu segundo duplo, jogo 7, Confiança e ABC, acho que o Confiança em casa é forte. Tá, aí o joguinho aqui já fica R$6, mas também vou aumentar um pouquinho mais o meu joguinho. Tá aí o meu terceiro duplo no jogo 2, eu acho que o Remo vem muito bem, tá? Talvez esse ano vai brigar para subir para a Série A. Então eu tô indo ali de empate e Remo no jogo 3, no jogo 2, desculpa. E vou aumentar mais um pouquinho meu jogo. Esse aqui fica 3, 6, joguinho de R$12, tá? Mas bora lá. Tá aí meu quarto duplo no jogo 9, Amazonas e Atlético Paranaense. Tava só o Atlético Paranaense, agora empatezinho ali. Agora o joguinho ficou 3, 6, 12, R$24. Tá bom? Um abraço aí para todo mundo, uma ótima semana, tá bom? Aliás, uma ótima semana e um bom final de semana, tá bom? Aliás, eu vou fazer mais uma brincadeira também, só deixar claro aqui. Eu vou fazer um jogo todos com coluna 1, tá? E um duplo aqui na coluna do meio. Talvez ali Botafogo e Novo Horizontino, tá? Eu acho que pode ser um bom palpite, eu acho que vai pontuar bastante, só para ver o que acontece. Abraço aí para todo mundo.